Há mais de 2 milênios, os primeiros registros das 7 maravilhas do mundo antigo foram elaborados por viajantes gregos antigos. Com exceção da Grande Pirâmide de Gizé, todas essas maravilhas desapareceram ao longo do tempo, vítimas de terremotos, incêndios e, em um caso, da ira de uma multidão enfurecida. Desde então, diversas outras listas de estruturas impressionantes foram compiladas. Aqui está um vislumbre da nossa própria lista das maiores maravilhas do mundo criadas pelo homem. A cidade de Lalibela, nas terras altas da Etiópia, foi erguida pelo rei Lalibela com a intenção de representar a Nova Jerusalém. O destaque deste local são suas 11 extraordinárias igrejas monolíticas, esculpidas de cima para baixo na rocha viva entre os séculos Suez e Tois. Um intricado sistema de túneis e passagens as conecta. Entre elas, a Igreja de São Jorge se destaca como a mais impressionante, finamente esculpida na encosta da montanha. Com formato de cruz grega, esta igreja atinge uma altura de 12 metros e abriga obras de arte surpreendentes em seu interior atmosférico. A icônica torre inclinada, mundialmente famosa, é reconhecida por sua inclinação extraordinária de 4 graus, criando a ilusão de que está prestes a cair. Localizada atrás da Catedral de Pisa, esta notável estrutura foi construída no estilo românico. Originária do século XVIII, a construção da torre levou incríveis 199 anos para ser finalizada, mas sua inclinação começou a se manifestar durante o processo devido ao solo macio em um de seus lados. Hoje, com uma altura desalinhada de 55,86 metros, a torre continua a atrair turistas de todo o mundo. O Castelo de Himeji é amplamente reconhecido como o mais exemplar da arquitetura de castelo japonês ainda existente. Originalmente fortificado para resistir a ataques durante o período feudal, foi reconstruído diversas vezes ao longo dos séculos, refletindo assim diferentes estilos de design. Apesar dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver e continua a ser uma presença frequente em filmes nacionais e internacionais, incluindo a produção de James Bond 007, Você Só Vive Duas Vezes. Com sua aparência branca e o desenho que lembra uma ave prestes a alçar voo, o castelo recebeu o carinhoso apelido de Castelo da Garça Branca. O Templo de Meenakshi Amman é uma impressionante estrutura hindu que remonta ao VI século, embora a maior parte da edificação atual tenha sido erguida 1000 anos depois. Situado em Madurai, uma cidade com 2.500 anos de história no sul da Índia, é o templo mais significativo da região. Decorado com entalhes intricados tanto no interior quanto no exterior, o templo possui um total de 14 torres, cada uma dedicada a uma divindade ou figura sagrada. Ao longo dos anos, durante festivais, as estátuas nas torres foram adornadas com tintas, resultando na explosão de cores que pode ser admirada hoje. A Ópera de Sydney é considerada uma obra-prima arquitetônica do século XX, projetada e construída pelo arquiteto Jørn Utzon, com a intenção de evocar a imagem de um imenso navio à vela. Dentro de seus domínios, abriga diversos espaços que juntos recebem mais de 1.500 apresentações anualmente. Situada em meio à deslumbrante paisagem do Porto de Sydney e dos Jardins Botânicos Reais, essa famosa construção é um dos mais emblemáticos marcos da Austrália. O Grande Buda de Leshan é uma imponente estátua esculpida em uma face de penhasco no oeste da China. Sua construção teve início em 713 durante a dinastia Tang e foi concluída apenas em 803, sendo o resultado do árduo trabalho de milhares de escultores e operários. Como a maior estátua de Buda esculpida em pedra do mundo, o Grande Buda de Leshan é tema de poesias, canções e histórias. A escultura impressionante possui aproximadamente 71 metros de altura, com dedos enormes, medindo 3,4 metros de comprimento cada um, descansando em suas imensas mãos. A Ponte Golden Gate é uma estrutura suspensa que se estende sobre o Golden Gate, o estreito que separa São Francisco do Condado de Marin ao norte.
Sua construção demandou 4 anos e foi finalizada em 1937. Na época de sua conclusão, a Ponte Golden Gate era a maior ponte suspensa do mundo e rapidamente se tornou um símbolo icônico e internacionalmente reconhecido da Califórnia. A famosa cor vermelho-alaranjada da ponte foi especificamente escolhida para aumentar sua visibilidade através da densa névoa que frequentemente cobre a região. A Catedral de São Basílio é sem dúvida uma das vistas mais emblemáticas da Rússia, com suas cúpulas em forma de cebola multicoloridas, situadas na igualmente famosa Praça Vermelha de Moscou. Construída por Ivan o Terrível em 1555, a estrutura é uma exuberante mistura de estilos arquitetônicos que mais se assemelham a um parque de diversões do que a qualquer outra coisa na Rússia. Sua singularidade e os laços históricos com uma batalha vitoriosa no Tartaristão a tornam um símbolo nacional. A Alhambra é um complexo de palácio e fortaleza que se ergue sobre as antigas ruínas das fortificações romanas datando do ano 889 em Granada, Espanha. Durante quase um milênio, a Península Ibérica foi amplamente governada pelos mouros islâmicos, com Andaluzia representando seu território mais duradouro. Hoje em dia, os visitantes têm a oportunidade de explorar a cidadela, a parte mais antiga da fortaleza, subir em sua torre de observação, apreciar os magníficos jardins e pátios mouriscos, além de se encantar com os intricados padrões geométricos que adornam todo o complexo. A beleza natural da Serra Nevada ao fundo confere um toque ainda mais místico à Alhambra. As estátuas Moai, na Ilha de Páscoa, Polinésia, são verdadeiramente icônicas, com a mais alta delas pesando mais de 80 toneladas. Mesmo que nunca tenha ouvido falar delas, é provável que as reconheça em uma foto. Esse conjunto impressionante de mais de 800 estátuas, a maioria delas de frente para o mar, foi esculpido em cinzas vulcânicas pelo povo Rapa Nui entre os anos 400 e 1500 do.C. Utilizando picaretas de basalto rudimentares, cada uma dessas imensas estátuas monolíticas demandaria quase um ano para ser concluída. Existem várias teorias sobre sua finalidade, incluindo sua utilização para homenagear ancestrais importantes do clã e a crença de que poderiam melhorar a fertilidade do solo. A Torre Eiffel, nomeada em homenagem a Gustave Eiffel, é o símbolo inconfundível de Paris e uma atração imperdível ao visitar a capital francesa. Erguida entre 1887 e 1889, a torre foi inicialmente concebida como uma entrada impressionante para a Feira Mundial. Com seus 324 metros de altura, a torre se destacou como a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo, até que o título fosse conquistado pelo Empire State Building em 1930. Suba no elevador até o deck de observação e encante-se com as vistas panorâmicas do Boulevard Parisiense e dos parques abaixo. A Abu Simbel está entre os monumentos mais imponentes do Egito, composto por 2 imensos templos esculpidos na rocha, localizados na margem oeste do lago Nasser. Esses templos gêmeos foram originalmente esculpidos na encosta da montanha durante o reinado do faraó Ramsés II, o Grande, no século III a.C., como uma homenagem duradoura a si mesmo e à sua rainha, Nefertari. Na década de 1960, o complexo inteiro foi relocado para evitar a submersão causada pela formação do Lago Nasser, um vasto reservatório artificial de água criado após a construção da represa de Assuan, no rio Nilo. Os terraços de arroz e fugal, na ilha de Luzon, são um destino imperdível para os amantes da fotografia, exigindo muitos cartões de memória para capturar sua beleza pitoresca. Por mais de 2000 anos, as pessoas têm cultivado arroz em terraços que serpenteiam ao longo das encostas das montanhas cordilheiras. Os mais renomados desses terraços podem ser encontrados próximos à cidade de Banaue. Construídos pelo povo étnico Ifugal sem o uso de ferramentas modernas, esses terraços ainda são utilizados para o cultivo até os dias de hoje.
O castelo de Neuschwanstein, um dos projetos arquitetônicos do rei louco Ludwig II da Baviera, é o arquétipo do castelo de conto de fadas. Suas altas torres e estilo românico inspiraram diretamente o castelo da Bela Adormecida da Disney. Embora a construção tenha começado em 1869, Ludwig nunca teve a oportunidade de residir em seu castelo. Ele faleceu em 1886, no mesmo ano em que a construção foi concluída. Localizado no sul da Baviera, entre montanhas verdejantes e lagos serenos, o cenário pitoresco do castelo é tão deslumbrante quanto a própria estrutura. O Burj Khalifa é uma impressionante proeza de arquitetura e engenharia, com 2 decks de observação e um restaurante-bar localizado no 122º andar. Esta estrutura colossal, a mais alta do mundo, se ergue até 828 metros no céu e foi inaugurada em janeiro de 2010, 6 anos após o início das obras de escavação. Um esforço conjunto de até 13 mil trabalhadores que trabalharam incansavelmente dia e noite possibilitou a adição de um novo andar em tão pouco tempo quanto 3 dias. A apreciação das vistas do prédio mais alto do mundo é uma experiência altamente desejada, sendo a visita ao deck de observação At the Top, no 124º andar, a forma mais popular de desfrutar desta façanha arquitetônica. A Basílica de São Pedro, epicentro do mundo católico, é uma imponente estrutura eclesiástica. Com uma altura interior de 122 metros, sua vastidão é tal que caberia um ônibus espacial com todos os seus foguetes de impulso, assim como a Estátua da Liberdade. Erguida no local tradicional onde Pedro, o apóstolo, foi crucificado e sepultado, a construção do atual edifício teve início em 1506 e foi concluída em 1615. Durante sua edificação, renomados artistas contribuíram para sua grandiosidade, sendo que Michelangelo projetou sua magnífica cúpula, enquanto Bernini ficou encarregado do design da imponente Praça de São Pedro. Borobudur, na Indonésia, é o maior templo budista do mundo, construído com incríveis 2 milhões de blocos de pedra vulcânica. Sua construção remonta ao século IX, porém, ao longo do tempo caiu em ruínas, sendo redescoberto apenas no século XIX. Após uma extensa restauração, tornou-se um patrimônio mundial da Unesco e um destino muito procurado para peregrinações budistas. Os templos de Baalbek, uma vez conhecidos como a Cidade do Sol, abrigam algumas das ruínas romanas mais impressionantes do mundo. 2 dos mais notáveis são o Templo de Baco e o Templo de Júpiter. O Templo de Júpiter, projetado para ser o maior templo do Império Romano, era adornado por 54 colunas de granito imponentes, cada uma com 21 mil metros de altura. Embora apenas 6 dessas colunas monumentais permaneçam erguidas, sua presença ainda é incrivelmente marcante. A Grande Muralha da China é uma maravilha arquitetônica que se estende por milhares de quilômetros, sendo a estrutura feita pelo homem mais longa do mundo. Construída ao longo de 6 dinastias chinesas, consiste em uma série de seções separadas de paredes e fossos projetados como defesa contra invasores. Agora, com mais de 2.000 anos de idade, algumas partes da muralha estão em ruínas. Surpreendentemente, para aqueles que desejam caminhar por toda a sua extensão, levaria aproximadamente 18 meses. O Cristo Redentor, situado no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, é uma imponente estátua que se tornou um símbolo icônico do Brasil. Sua construção ocorreu entre 1922 e 1931, e a figura de Jesus Cristo com os braços abertos oferece vistas espetaculares da cidade e do mar circundante. Antigamente, os visitantes precisavam subir centenas de degraus para alcançar o topo, mas hoje há elevadores e escadas rolantes disponíveis para facilitar o acesso.
Machu Picchu é uma espetacular representação da civilização Inca antes da chegada dos espanhóis. Aninhada nas montanhas dos Andes peruanos, essa cidade antiga desempenhou múltiplos papéis. Serviu como palácio para o imperador, como uma fortaleza estratégica e como local para cerimônias religiosas, incluindo rituais de sacrifício humano para aplacar os deuses. Preservada e intocada pelos conquistadores espanhóis, a cidade foi abandonada após a conquista e redescoberta por um explorador americano em 1911. Atualmente é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco e é um destino imperdível para viajantes que buscam admirar a engenhosidade e a beleza da civilização Inca. A Hagia Sophia, uma das mais impressionantes maravilhas arquitetônicas de Istambul, foi originalmente construída como uma catedral cristã no ano de 537 de Altokosoyir. Posteriormente, passou por conversões, servindo como mesquita e, mais recentemente, como museu. A grandiosa cúpula da Hagia Sophia é, por si só, uma maravilha, refletindo perfeitamente a arquitetura bizantina em todo o seu esplendor. Ao percorrer o edifício hoje, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar na rica história da cidade, por meio de seus murais intrigantes e fascinantes artefatos. Um presente simbólico da França para os Estados Unidos, a Estátua da Liberdade ergue-se majestosamente na Ilha da Liberdade, sendo um dos ícones mais reconhecidos em todo o mundo. Concluída em 1886, esta imponente estrutura tem sido desde então um símbolo de esperança e liberdade para milhões de imigrantes que buscavam uma nova vida nos Estados Unidos. Com vistas deslumbrantes do horizonte de Nova York, a estátua permanece como um poderoso lembrete dos ideais de liberdade e democracia pelos quais os Estados Unidos são conhecidos. O Coliseu, situado no centro de Roma, é um impressionante anfiteatro oval que representa um dos maiores feitos arquitetônicos do Império Romano, permanecendo de pé quase 2.000 anos após sua conclusão. Enquanto 3 andares de enormes arcadas compõem sua imponente parede externa, seu interior oferece vistas espetaculares das vastas áreas de assentos e da intrincada rede subterrânea de túneis e salas que costumavam estar sob o piso da arena. Ao longo dos séculos, o Coliseu foi palco de inúmeras lutas de gladiadores, caças de animais e até mesmo batalhas navais simuladas, tornando-se assim um dos locais mais emblemáticos da história romana. Localizado na cidade de Agra, na Índia, o Taj Mahal é um vasto mausoléu construído em mármore branco por ordem do imperador mogol Shah Jahan em memória de sua esposa favorita. Reconhecido como um dos túmulos mais bem preservados do mundo, o Taj Mahal é uma obra-prima da arquitetura mogol. Muitas vezes descrito como uma lágrima na face da eternidade, o monumento é na verdade um complexo integrado de estruturas. Além do mausoléu principal com sua cúpula de mármore, o complexo inclui diversos outros edifícios magníficos, piscinas reflexivas e extensos jardins ornamentais com canais de água. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é a mais antiga e maior das 3 pirâmides de Gizé e permanece como um dos monumentos mais emblemáticos do mundo antigo, construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 55 ou 60 a.C. Foi projetada como uma tumba real e levou aproximadamente 20 anos para ser concluída. Com sua imponente altura e precisão arquitetônica, a Grande Pirâmide continua a despertar interesse e admiração até os dias atuais, representando um símbolo duradouro da grandiosidade e engenhosidade do Antigo Egito. Espero que tenham gostado de explorar as fascinantes maravilhas do mundo antigo conosco hoje. Se vocês ficaram maravilhados com essas incríveis construções como nós, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo futuro sobre história e arquitetura. Não se esqueçam também de deixar o seu like se apreciaram o conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. E por último, mas não menos importante, deixem seus comentários abaixo nos contando qual maravilha antiga vocês mais se impressionaram ou se gostariam de aprender mais. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.